pensar em Portugal seria pensar em quê exatamente? Uma culinária que faz qualquer turista suspirar e com imagens que aguçam o nosso paladar. As histórias desenhadas em cada construção, em cada azulejo. Um litoral de onde partiram grandes aventuras da história. E a nossa língua, que é a mesma. E no meio de tanta beleza, tem uma fruta pequena, bem pequenininha, que se torna gigantesca para esse povo, a uva. E é dela que surge um verdadeiro patrimônio. O vinho. Há séculos, a bebida faz parte da cultura e da economia do país. Seja por quem se encanta com um brinde ou por quem decide investir em um pedaço dessa terra. A partir de agora, você vai conhecer sabores que movimentam milhões de euros anualmente e como a tecnologia tem transformado as adegas portuguesas. Nossa viagem está dividida em 4 episódios. Nós vamos ao norte, conhecer o vinho do Porto e o local onde ele é cultivado, o Douro. Também vamos conhecer os vinhos do Dão e entender como a juventude tem aliado tradição e inovação na bebida. E seguimos viagem. Chegaremos ao Agito Lisboeta e às cidades ao redor, com as suas vinhas charmosas e cheias de história. E a região do Alentejo, no sul, que é pura beleza, céu azul e mistérios no cultivo da fruta. E sabe o que todas essas regiões têm em comum? O jeitinho português e apaixonado de falar sobre cada taça de vinho. Vamos lá, tchim, tchim! Este é o CNN Séries Originais. Vinhos de Portugal, tradição e tecnologia. A força da mão portuguesa. À primeira vista, os gestos parecem brutos. Mas aqui as batidas soam perfeitas, coreografadas, moldando milimetricamente cada tira de madeira. Madeira onde o vinho adormece e chega a passar décadas sem ver a luz, dentro de uma casa silenciosa e cheia de sabores. A tanoaria é uma técnica ancestral, na verdade é uma arte, né, ancestral. E os tanoeiros, ou tanoeiros, com um pouquinho mais de sotaque português, são os artistas responsáveis por fazerem esses barris. O tempo que o vinho fica dentro de um barril, totalmente o sabor dele. Então, não podemos vir até aqui e não conhecer um pouquinho mais esses artistas, né? E olha só que maravilha, aqui dentro da tanoaria, o Antônio é quem vai explicar pra gente exatamente como funciona esse processo. Você se considera um artista, Antônio? Gosto daquilo que faço. Há quantos anos você trabalha com a tanoaria? Eu já fiz 35 anos. 35 anos, mais de 3 décadas. Essa história de produção uma bebida milenar atravessa gerações e guarda os seus encantos. Com quem você aprendeu a fazer tudo isso aqui? Eu aprendi quando saí da escola. Tinha como? 14 anos, fui aprender. O meu falecido pai meteu-me numa empresa que também tinha tanoaria e eu aprendi lá. Essa obra de arte precisa de uma madeira que nasce de apenas uma árvore, o carvalho. Os tanoeiros me contaram que as mais desejadas pelos enólogos são das árvores que crescem na França ou nos Estados Unidos. E esse cheirinho gostoso que está aqui no ar é o cheiro exatamente do carvalho. Sim, do carvalho, da avinhação do casco. O sabor dessa madeira vira o berço, por anos, décadas, da bebida que conquistou o mundo
e que há séculos sustenta a história de uma tradicional família produtora. Essa é uma cave. Cave ou caverna é onde os vinhos repousam sossegados, onde a luz e a temperatura são bem controladas, para que nada atrapalhe o descanso. Dominic, quando eu observo essa cave, eu vejo que é um lugar gigantesco. E não tem diferença de produção, por exemplo, esse lugar que é imenso de uma cave que fosse bem menor? Não, a diferença não é a dimensão dela. A parte mais importante é o pé direito. No verão, o ar quente sobe e fica junto ao telhado. E, portanto, cá embaixo está mais fresco. Agora, no inverno, não faz diferença nenhuma, porque a temperatura é a mesma. Mas o que nós fazemos no verão é regamos o chão de terra com água e a evaporação normal vai resfriando. Refresca o ambiente. Os barris podem ser de vários tamanhos. Os pequenos são chamados de barricas. Esses grandes, com milhares de litros, são chamados de balseiros. Podemos ter vinhos mais ou menos semelhantes, mas o tratamento e envelhecimento dela vai implicar um estilo diferente. E depois é a escolha que eu digo, você tem uma camisa bege, a minha é verde. Qual é mais bonita? Qual é melhor? Não sabemos. Não sabemos, é que Depende nós, hoje de manhã, é o que nós escolhemos. Sim. Mesmo que esse ambiente seja monitorado, abrir o barril é sempre uma surpresa. A madeira libera aromas e que lá na frente serão decifrados por quem estiver degustando a bebida na taça. Nós estamos a lançar agora um vinho de 1950. Uau! Um vinho feito pelo meu avô e o meu pai. Quase durante toda a minha carreira fomos acompanhando aquele vinho, mas sempre pensar, vou guardá-lo mais um ano porque ela vai evoluir, ela vai melhorar. E vocês não podem ser ansiosos, não pode ter ansiedade de querer abrir a barrica. A família do Dominic tem diferentes marcas. Uma delas é a Grams, dos famosos vinhos do Porto. O tanino é modificado, por exemplo, em qual etapa? Na barrica ou na garrafa? Bem, a evolução dela é mais lenta na garrafa e ela dá a longevidade ao vinho. E com aquela oxidação de respirar da barrica, ela vai amaciando mais rapidamente. Portanto, é isso que permite dar a longevidade dos vinhos. É por isso que nós temos aqui vinho de 1900 e poucos. O vinho do Porto entra na categoria de licorosos? É um vinho licoroso, sim. Ele é conhecido como um vinho de sobremesa, justamente porque é muito mais doce do que o vinho tinto. E o segredo está na fabricação. Além do vinho, ele também tem água ardente, que é feita através da casca da uva. Com o vinho do Porto, paramos a fermentação a meio processo. Antes, então? Antes. Para manter um pouco mais o açúcar. O açúcar natural da fruta no vinho. Mas... Portanto, passa a ser um vinho adamado. Adamado? Sim, licoroso. O vinho do Porto pode ser uva roxa ou a uva branca, assim como esses que estão na mesa. Os dois são do Porto. E os dois têm 20 anos. Este é um vinho do Porto vintage do ano 2000, mas são dois vinhos exatamente com a mesma idade. Este, o Tawny, envelhecido nas barricas que nós vimos lá dentro, as pequenas, e tem esta cor diferente, este aloirado. Então esse aqui ganhou uma oxigenação muito maior, porque estava na barrica. Exatamente. E depois, comparativamente, vemos a outra, que é um vinho tinto, em cor. Porque ela foi um vinho com exatamente a mesma idade, envelhecido em garrafa. Ah, em garrafa? Então saiu mais rapidamente da barrica. Sim, e ficou mais tempo na garrafa. Depois de ano e meio em barrica, passou em garrafa e passou o resto da sua vida em garrafa. 1 ano e meio na barrica só? 1 ano e meio e depois temos os dois vinhos e vê a diferença da cor. Muito mais claro. E este é um vinho de Porto branco, muito fresco, muito aromático. Muito.
muito floral. Isto também faz um cocktail de morrer. Ah, é? De morrer. Mas e o coquetel com o quê? Água tónica. Água tônica. Lima. O limão brasileiro, não limão siciliano. Hortelã, uma folha ou duas de hortelã. Algum gelo. 50-50 o Porto Branco. Maravilhoso. E água tónica. Muito bom. E de preferência uma água tónica mais seca. E de preferência amigos e boas histórias. Exatamente, exatamente. A gente vai conhecer ainda mais da história da família do Dominic e te mostrar que o lugar onde a uva é cultivada parece um sonho. Só que, antes disso, eu vou passear um pouquinho mais pela cidade.